Bom dia, 11 de outubro. Eu venho aqui para dizer para vocês o seguinte: ontem teve debate entre os candidatos a governador e, evidentemente, eu não assisti. E não assisti por uma questão muito singela. Existem certas coisas que eu já me permito não fazer. Eu tenho opinião formada desde o primeiro turno, venho dizendo, afirmando que aqui no Rio Grande do Sul, para ganhar de Onyx Lorenzoni, tem que ser, dentre os que se apresentaram, Eduardo Leite. Eu não tenho dúvida sobre isso, assim como eu não tenho nenhuma dúvida sobre as divergências políticas, as visões de mundo diferentes que tenho de Eduardo Leite. Portanto, o debate de ontem seria simplesmente um exercício masoquista, que não é o meu caso. Mas o masoquismo é um exercício que o gaúcho gosta de praticar. O gaúcho já elegeu Lazier Martins, elegeu agora Luiz Carlos Reis, o Kid Cloroquina. Na CPI da pandemia, todo mundo viu Luiz Carlos Reis. Representa o Rio Grande do Sul. Elegeu Ana Amélia Lemos, que trazia como legado, quando se apresentou para ser senadora, ter sido jornalista do Grupo RBS em Brasília, esposa de um senador da República. Depois elegeu o Lazier Martins, que tinha como carga política o fato de ser âncora de televisão. E assim foi. E assim vem sendo o masoquismo do gaúcho que elege esse tipo de gente. Teve uma eleição, por exemplo, que os gaúchos deram 1 milhão de votos para Carmen Flores. Não tenho nada contra essa senhora. Mas o legado político desta senhora era vender móveis. E levou 1 milhão de votos dos gaúchos. Agora, os recordistas nas votações para deputado federal e estadual são 2 deputados armamentistas, bolsonaristas. Esses caras não foram sorteados para serem os mais votados. Não, os gaúchos foram lá e sufragaram. E democraticamente temos que respeitar. Ao contrário de Bolsonaro, né? Porque se eu for usar a tese do Bolsonaro de que as urnas são fraudulentas, esses 2 deputados mais votados do Rio Grande do Sul, o que tiveram? Um chip comunista masoquista, que mudou o voto para botar a ultradireita na representação. Chega a ser engraçado às vezes, né? Olha a composição do Congresso Nacional. Esse chip aí que botaram para fraudar a urna eletrônica só pode ser um comunista masoquista. Né? Porque botou lá Damares Alves, essa coisa que segue dizendo por aí absurdos, absurdos. A companheira de Onyx Lorenzoni no ministério de Bolsonaro. Então não preciso assistir o debate. Não preciso. Eu sei quem é Onyx Lorenzoni. Parceiro de Damares, parceiro de Bolsonaro. O Rio Grande do Sul, que elegeu Hamilton Mourão, tem grandes chances de eleger Onyx Lorenzoni, aquele que tatuou no antebraço a frase de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois o cara fez isso, confessou que recebeu dinheiro sujo para suas campanhas e os gaúchos deram 40% de votos para o Onyx Lorenzoni. Portanto, nesta trilha, eu vou com a minha consciência. O PT acho que tomou uma decisão equivocada. O que o PT decidiu junto com o PSOL? Nenhum voto a Onyx Lorenzoni. Tá bem, isto é correto. Agora, nós não devemos ser iguais àqueles que nós criticamos. Então, o PT deveria dizer sim, faço um apoio crítico à candidatura de Eduardo Leite.
porque existem certos valores humanitários que estão do lado da candidatura de Eduardo Leite e que não estão do lado da candidatura de Onyx Lorenzoni. Para mim isso é tão simples. Quando tu pega Bolsonaro, Onyx, Damares, etc., olha o Hamilton Mourão que está com o Onyx no seu discurso sobre o judiciário. E eu estou louco para dizer, mas não quero dizer bem feito o judiciário. Eu venho avisando isso há 3 anos. O bolsonarismo quer destruir o judiciário. Mas eles acham que não. Estão lá brincando de moralistas. Mas a vida está aí. O Mourão já disse, com todas as letras. Ontem foi a vez do Ricardo Barros, numa entrevista para a Globo News, dizer com todas as letras: nós vamos enquadrar o judiciário. E o Bolsonaro do Onyx, o que diz? Se baixarem a bola, eu até nem penso nisso. É assim. As frases que eu disse aqui são literais. Pois, acho então que este campo mais humanista deveria dizer: temos que votar em Eduardo Leite, tapem os narizes, votem em Eduardo Leite, porque isso é a possibilidade, mesmo que remota, de derrotarmos Onyx Lorenzoni, Damares, Hamilton Mourão, Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. É muito difícil olhar para a política do Rio Grande do Sul e ver no que ela se transformou. Muito difícil. Mas não adianta. As eleições estão aí. Como diz o Bolsonaro, temos urnas fraudadas. E elas são tão fraudadas que deram um Congresso Nacional onde eles têm a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. E podem, sim, dar vazão a esse discurso de enquadramento ao judiciário, fazer o que a Damares fez ontem, falando sobre estupro de recém-nascidos. É um negócio inacreditável. Mas ela foi lá e disse: quem é que publicou o vídeo? O Flávio Bolsonaro. E acreditem, amanhã ou depois, a candidatura do Bolsonaro vai ao TSE pedir para tirar o vídeo do ar. O vídeo que eles fizeram, como o caso do canibal. Quem filmou o Bolsonaro dizendo que ia comer índio com banana? O Carluxo. Quem foi para a justiça dizer: ai meu Deus, tirem do ar? O Bolsonaro. Onde é que estava o vídeo do canibal? No site do Bolsonaro. É um negócio extraordinário, sabe, o que está acontecendo. Então eu não preciso ver debate para saber o lado que eu tenho. E se tem coisas, né, que eu tenho certeza, é para onde eu não vou. Eu não preciso ver debate do Eduardo Leite com o Onyx Lorenzoni para saber que eu não vou de Onyx Lorenzoni, mas nem atado. Por quê? Porque as questões humanitárias estão postas em jogo. Simples assim. E aí penso que o PT errou. O PSOL errou. O PSOL tem que dizer nenhum voto a Lorenzoni. E todos os votos possíveis para Lula e Eduardo Leite. Aí o petista aquele vai me dizer: ah, mas o Eduardo Leite não falou que ia apoiar o Lula. O problema é do Eduardo Leite. Ele errou também. Claro, se faz um cálculo pragmático, eleitoral, que ele não quer perder a direita que vota nele. Ou vocês acham que a direita não votaria como votou na eleição passada no Eduardo Leite? Então eles têm um cálculo, que é um cálculo eleitoral, que eu devo, no mínimo, saber que ele existe. Eu penso que Eduardo Leite deveria ter declarado voto a Lula por essas questões, que são questões humanitárias, que estão do lado do Lula e não estão do lado do Bolsonaro. Mas não fez isso. E o PT pensa que errou. O PT deveria chamar, acho que ainda tem tempo. Eduardo Leite é a única hipótese que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, junto com a direita liberal, de derrotar a extrema-direita que se enraiza dentro do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul segue os caminhos que seguem. Tradição, ora, tradição deveria ser raiz. Raiz é aquilo que faz crescer. No Rio Grande do Sul, tradição virou reacionarismo. Pensemos, a eleição está chegando.